Ok. Ok, vou compartilhar aqui. Então, MMN. deixa eu só ver um negócio aqui, que é a confusão de sempre. Vocês estão vendo a tela cheia? Sim. Sim? Tá. Então, gente, o motivo para eu fazer essa apresentação hoje é porque eu escutei repetidas vezes de mais de uma pessoa que as pessoas não entendiam o que que era MMN. E eu falei mais de uma vez e toda vez as pessoas não entendiam. Então eu falei, eu vou falar o que que é MMN, então, uma reunião inteira, só sobre o que que é. E aí eu passei esse artigo porque ele faz uma revisão bem abrangente e, mas assim, o que eu vou fazer é resumir o conteúdo desse artigo e dar alguns exemplos que não estão nesse artigo de estudos de MMN com linguagem. Então, para começar, né, só relembrando, o que que a gente, na neurociência da linguagem, o que que a gente faz nesses estudos de eletrofisiologia? A gente procura respostas elétricas do cérebro que a gente consiga associar com determinados processos cognitivos. E existem várias respostas. E não só na linguística, né? Existem, por exemplo, questão de controle de atenção. Questão de atenção. A gente tem uma resposta neuronal elétrica, um pico de atividade elétrica, que está relacionado, por exemplo, com questão de seleção de atenção, ou com tomada de decisão. E na linguagem a gente associa a processos linguísticos. O MMN é uma resposta neuronal, que está associada a uma série de coisas que a gente vai ver aqui agora. Começo prometendo que não vou mais falar de MMN até o primeiro semestre de 2026, mas é o máximo, mais longe que eu consigo prometer. E aí Acho eu. que, acho que não precisa isso, não. Pode falar. Tá, tudo bem, a Nela falou. É, então, eu vou explicar como funciona, dando um exemplo que não está no artigo. Opa. Então, imagina, um participante lá está sentado, tá? Ou com um fonezinho de ouvido e tá vendo. Eu botei ouvindo, na verdade, a participante está vendo um filme mudo, tá? Ou seja, sem som nenhum. E aí, enquanto o participante está vendo esse filme, tem um fonezinho de ouvido lá e tá saindo lá. Bip, 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 bip. Tá saindo um sonzinho, tipo bip, bip. De vez em quando, ao invés de ser bip, é assim, bip, 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 bip. É, E aí, o que que acontece? Quando você tem um som, esse som bip, que é repetido várias vezes, e raramente aparece um som diferente de alguma forma, mesmo que você não esteja prestando atenção no que você está escutando, mesmo que a sua atenção esteja direcionada, no caso, para um filme, por exemplo, o que acontece é que tem uma resposta neuronal de amplitude negativa chamada mismatch. Por que mismatch? Significa mismatch é quando tem um conflito, uma incompatibilidade. Então, aqui Não no caso, parelhado. oi? Não parelhado. Não parelhado? Isso. Tá. Então, no caso aqui, por que que você tem o que que não está batendo aqui? Que você tem um som muito frequente, que é curto, que é um bip, e aí de vez em quando você tem um que é mais longo, beep, que desvia desse padrão. Então, o cérebro ele consegue fazer essa percepção de forma não atencional, sem estar prestando atenção. Aí, como eu disse, tem um estímulo que é o padrão e a gente chama ele de estímulo padrão. E um estímulo ele desvia do padrão que a gente chama de estímulo desviante. E, enfim, isso aqui é o que eu estava explicando até agora. Esse último tópico. E normalmente essa negatividade ela acontece em torno de 150 milissegundos depois do estímulo. Então, ele foi descoberto acidentalmente em 78, que nem o N400, né? Quando o Nathaniel estava replicando estudos de Hilliard, porque tem um tal de um efeito Hilliard, que é um efeito de atenção seletiva. E que pelo que eu entendi, né? Quando você precisa direcionar atenção para algo e tem algo. Fala, É o Daniela. seguinte.
A gente tem, tem a Larissa, eu não sei se tem mais alguém da Fono, eles trabalham muito com P300. Acho que, como é exatamente isso, padrão e quebra de padrão, talvez você pudesse falar um pouquinho da diferença de um para outro. É porque é que no caso do P300, é, pois é que assim, eu lembro do P300 mais como tomada de decisão, mas é porque eu acho que também tem uma questão de quebra de padrão quando você está direcionando a atenção para o estímulo. Isso. Então, por exemplo, no caso do mismatch negativity, você está com a atenção direcionada para outro estímulo. E aí Isso. você tem essa quebra de padrão. Uhum. Oi, alguém ia falar alguma coisa? Não, eu só concordei com você, isso mesmo. No P300 você precisa da participação da pessoa direta, ela tem que estar atenta para a atividade ali que está Isso. sendo monitorada. Então, por exemplo, o que mostra que o P13, o MMN, uma das coisas que mostra, na verdade, que o MMN realmente independe de atenção, mas depois eu até vou problematizar essa questão da atenção, porque antigamente diziam que ele era pré-atencional, ou que ele não envolvia atenção nenhuma, e na verdade é um pouco mais complicado. Mas a questão é, quando você tem um efeito de MMN, o Natani fala isso nesse artigo, normalmente você não tem um P300 seguindo. Então, mostra que esse efeito ele está dissociado. Apesar, uma vez eu li um artigo de MMN que citava a ocorrência de um P300 depois, mas aí a gente pode, enfim, estudos de herp, né? Ah, então é uma resposta a uma detecção de desvio acústico em uma sequência de sons repetidos. E vejam que até o momento eu não estou falando de fala, eu não estou falando de linguagem, a gente não está falando de fonema. A gente está falando de ruídos, barulhos, de sons que não carregam nada de linguagem. Então, esse exemplo que eu dei do BIP ele era muito usado nesses estudos mais antigos. E quando esse BIP, esse som, ele varia em frequência, em intensidade, em duração, em acento, né, em pitch, todos esses tipos de variação fazem com que o MMN ocorra. Ou seja, você está escutando um som que tem uma duração de 10 milissegundos e depois você escuta um que tem uma duração de 30. Você vai ter um MMN. Aliás, o MMN, uma coisa muito interessante e é que ele também ocorre, eu vou falar isso depois, quando você omite o estímulo. Mas enfim, aqui eu estou falando da questão acústica. Então, o MMN ele é muito sensível à questão acústica. Ele possui respostas análogas em outras modalidades sensoriais. Então, por exemplo, ele vai existir um MMN visual, vai existir um MMN olfatório. A topologia típica dele é em eletrodos frontocentrais e centrais, com referências no mastoide e no nariz. Então, essa questão da topografia, né? Onde o eletrodo está. Ele surge. Essa questão da subtração, eu vou voltar nela depois, já para deixar claro. Surge na subtração de estímulos padrão e estímulos. Resposta média aos estímulos padrão e resposta média aos estímulos desviantes. E aí tem um probleminha aí, eu vou abordar isso depois. O pico ocorre entre 150 e 250 milissegundos. Outros textos falam entre 100 e 250. Tem textos que eu já vi falando que é em torno de 170 milissegundos. Então tem uma certa variabilidade aí. Só que a questão quando essa questão de 150 milissegundos e 250 milissegundos, não é que a média normalmente vai ser em torno de 150 milissegundos, que nem o N400, que tem esse nome porque é em torno de 400 milissegundos. Na verdade, é porque o pico pode ocorrer nessa janela aí. Ou aos 150, ou aos 250, ou aos 200. Pode surgir por quebra de uma regra, que é o que eu estava falando dessa questão da regularidade. Então, se você tem, por exemplo, 5 bips, tem 5 bips ocorrendo, e aí o bip vai diminuindo de intensidade. Bip, 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 bip. E aí tem uma quebra nessa regularidade, pode ter um MMN, uma quebra nesse padrão. Não requer atenção do participante,
como eu falei, eu vou dar exemplo de outras tarefas, mas por exemplo, o participante está prestando atenção no filme mudo. E aí tem uma questão metodológica, você tem que achar uma forma de garantir que ele está prestando atenção no filme. É, E o MMN ele precisa formar uma representação, ou seja, um traço de memória do estímulo. E aí é uma questão importante do MMN, que uma das coisas que diferencia MMN, por exemplo, do N1, que é uma resposta sensorial ao processamento de som, é que ele é um estímulo relacionado à memória. E ele tem fontes geradoras as fontes geradoras tipicamente refletem a natureza do estímulo. Então, por exemplo, estímulos linguísticos, o MMN normalmente ele é lateralizado para a esquerda. A fonte geradora dele, no caso. A gente não está falando nem de topografia, a gente está falando de fonte geradora mesmo. Que é o seguinte: topografia é onde está o eletrodo. Fonte geradora é o pedaço do cérebro que realmente gera essa resposta. O MMN não é apenas uma resposta a um estímulo infrequente, que desperta componentes como o N1. Para que ele ocorra, deve haver um intervalo curto entre estímulos para que haja traços de memória. Essa questão do estímulo infrequente é o seguinte: porque você vai ter um estímulo que ele é. Como é que eu vou explicar? Eu acho até que eu botei o N1 e era N2B. É porque o N1 ele também é sensível a sons infrequentes, a um som novo, na verdade. E aí ele tem uma resposta endógena diferente. Para que ele ocorra, deve haver um intervalo curto entre os estímulos para que haja um traço de memória, para que você não esqueça o estímulo, para formar o traço. Também não pode ser muito longo. Há um e também não pode ser curto demais, eu vou falar isso depois. Há um mismatch negativo em resposta à redução de duração e intensidade do estímulo, o que. Desculpa, eu tô com um negócio aqui na frente. O que descarta uma resposta por novos neurônios aferentes, que é o que o Nathani fala nesse artigo. Porque normalmente, pelo que eu entendi, os neurônios aferentes eles têm uma resposta mais quando você tem um aumento desses. Porque tem os neurônios aferentes e tem os neurônios iferentes, né? Os aferentes, aí eu vou pedir para a Aniela me corrigir se eu estiver explicando errado. Os aferentes são relacionados a quando você. Ué, ela tá funcionando sozinha. Os aferentes estão relacionados a informações sensoriais que estão chegando, estão sendo recebidas pelo córtex, correto? Isso. Uhum. Isso, exatamente isso. Que são esses neurônios que são associados ao N1, à resposta N1. As latências mais longas, quando as mudanças nos estímulos são pequenas, o que não seria típico de neurônios aferentes. Isso é para mostrar que o MMN realmente ele se dissocia do N1. Diferenças na trajetória de desenvolvimento. O MMN pode ser encontrado até em recém-nascidos e mesmo em fetos, ao contrário do N1. Isso segundo o Nathani, tá? Geradores coerentes com a natureza dos estímulos. Por exemplo, MMN sintático em áreas perissilvianas esquerdas. Então, isso tudo vai mostrando que o MMN ele dissocia de uma resposta mais sensorial, que ele está mais relacionado com questão de memória. Uhum. Aí aqui vem uma lista de outras características. Ô, Léo, a Maria tinha perguntado ali no. Você poderia mutar para que eu não enlouqueça? Não, a Maria tinha perguntado ali sobre questão de quebra de expectativa. Aí não sei se você quer falar que tem aquela outra interpretação do MMN com quebra de expectativa aquele artigo do 2020 que você estava lendo. Qual deles? Da irregularidade sonora, Isso. do passado? Você está esperando algo que aí você cria meio que que é basicamente um modelo preditivo que eles tentam. Sim. Não, eu acho que isso é complicado. Ah, tá, tudo bem, mas é só para dizer que existe essa segunda interpretação de que o MMN, ele meio que é uma resposta da quebra de expectativa que você estava tendo. Eu não queria falar sobre isso para não complicar, e o Pedro foi e falou. Mas a questão é a seguinte: por exemplo, o MMN sintático, por exemplo, eu não sei se é com relação a isso também que você está falando, Pedro. O MMN sintático, ele ocorre quando você tem, ele refletiria em tese
um passe mal feito. Só que a interpretação que se dá é que não é essa, é porque o MMN, como ele está relacionado a sistemas de memória, a interpretação é que você, por exemplo, quando você tem um determinado estímulo e você tem uma expectativa com base nos traços de memória de longo prazo, você quebra e que está associada com o traço de memória formado ali no momento. E aí você tem uma quebra de expectativa por causa desses traços de memória de longo prazo, aí você tem a resposta MMN. Mas o que está levando a essa quebra de expectativa, aí tem vários processos que podem levar a isso, como, por exemplo, uma questão de sintaxe. É Léo, só sobre para entender isso, ô Pedro? rapidinho. Léo, o MMN é um ERP diferente do P300, correto? Sim, Porque eu lembro quando fiz o teste, meu Deus do céu, o P300 ele ativa quando você tem uma diferenciação no som, certo? como que é? Quando você, tipo, diferencia o som, não é isso? Tipo, tô ouvindo um som tô ouvindo um som igual. Aí Isso eu quando quebro a você tem a quebra de expectativa, padrão. quebra de padrão. Aí ativo o P300. Isso. E quando seria ativado o MMN? Quando, no caso do P300, você tem que estar prestando atenção no estímulo. No caso do MMN, você não pode estar prestando atenção no estímulo. Mas, tipo assim, não vai ser ativado mesmo, sei lá, inconscientemente, vamos dizer assim. Nenhum Então, ERP vai ser o MMN. O MMN é o um ERP. MMN. Isso. Mas o tempo inteiro, mesmo que eu não esteja prestando atenção. A ideia é essa. Só pode aparecer se você não estiver prestando atenção. Só aparece Tá. Ou quando só você. deveria, no caso, né? Porque aí, quando a gente vai para a literatura, eu lembro de ter lido em algum lugar, por exemplo, questão de você ter uma resposta tipo MMN quando o participante estava prestando atenção. Aí eu fiquei meio assim, né? Mas, enfim, ERP, literatura de ERP. Mas o Léo, típico só é um esse. Fala, Larissa. antes de você avançar, é que você falou ali das fontes geradoras, mas qual seria, no caso, essa fonte geradora do MMN? Não sei se você falou e eu perdi. Você só Tem citou, algumas. mas Não, eu citei que no caso por exemplo, tem córtex bilateral, córtex girotemporal superior bilateral, por exemplo, é uma das possíveis fontes geradoras. No caso Possíveis. Oi? Não, é porque, por exemplo, para a linguagem seria. É porque é a principal, na verdade, né? Mas é que, por exemplo, você tem ativação no córtex frontal quando você tem algo que está relacionado à mudança de atenção. Que são os efeitos do complexo do P300, entendeu? Por isso que é uma positividade frontal. Não, mas eu não Quando tô o falando de participante presta positividade. atenção. É porque tem. Não, é a questão do MMN, tem um MMN frontal também. Quando você tem um redirecionamento de atenção. Que eu também não entendi direito, porque Mas tecnicamente ele é. isso, entendeu? Eu vou ficar doido se eu falar, peraí. Então, quando você... Peraí, fala aí e eu vou mutar aqui. Ah, tá. Não, eu tô Milton, mas aí falando, o só estímulo é que- sempre acústico, mas eu tô tentando entender. Desculpa, eu criei um caos. Aqui, mas você Não, direitinho. a culpa é minha, porque eu puxei a pergunta da Maria, né? Eu deveria ter deixado de seguir. Mas, assim, o que eu estava dizendo é que quando o MMN acontece fora do processo atencional. E aí, às vezes, o que acontece é, quando você tem, principalmente no primeiro estímulo desviante, que o participante está ouvindo lá um bi, 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 depois um bi, ele pode ter uma mudança da atenção, que ele está prestando atenção no filme, né? Ele estaria prestando atenção no filme, ele passa a prestar atenção no estímulo. Aí tem Aí uma vai gerar parte o MMN e o P300. isso, exato. Porque o Léo estava dizendo assim, existiria um MMN frontal. Só que eu lembro de ter lido que eles atribuem esse MMN frontal, na verdade, ao complexo do Essa P300. Ah, sim, transição sim. aí. Isso, aí ele por isso que se confunde, entendeu? É tanto que na metodologia do MMN, Sim, é eles verdade. mandam não prestar atenção justamente por isso, porque pode ter essa ativação do P300 juntos. Gente, tá passando sozinho, tem um fantasma aqui na Cezinha. Tá. Gente, o que tá acontecendo aqui? É,
O MMN é aumentado quanto maior a diferença entre os estímulos. Então, quanto mais acentuada a diferença, maior vai ser o efeito de MMN. A amplitude diminui se a probabilidade de um desviante aparecer após um estímulo padrão. Então, a questão da proporcionalidade é o seguinte. Como eu disse, a ideia o MMN ocorre naqueles estímulos raros, desviantes, que acontecem após um estímulo. Gente, eu não sei o que está acontecendo, está me distraindo aqui. Tenta parar e bota de novo. Não, eu não sei se é o mouse, peraí. Ah, eu já tô ficando estressado aqui já, peraí. Ih, O o mouse microfone tá desse aberto. computador tá meio É, bugado. tá, era o mouse. Amplitude a questão é a seguinte, como eu falei, tem que ter um estímulo raro, um estímulo desviante que desvia de um padrão que é mais comum. Então, só que é o seguinte, se eu tiver, digamos assim, uma proporção, digamos assim, a cada 3 estímulos, 2 são um estímulo padrão e um estímulo desviante, o MMN ele pode nem ocorrer. Então, quanto mais raro o estímulo desviante, maior é a amplitude do efeito de MMN. Lembrando, o que é amplitude? Amplitude é a altura da onda, é a força digamos assim, da resposta elétrica. Mas nesse caso vai mudando justamente porque vai virando um padrão, e aí deixa de ser desviante. Sim. Aí não tem por que gerar MMN, né? O MMN do lobo frontal mais sensível do que o MMN do córtex auditivo, isso escrito pelo Nathan, gravado nos mastoides, com referência ao nariz. O efeito, seja como for, um efeito pequeno, e eu já li sobre isso em mais de um artigo, que é um problema, porque aí a gente tem que ter uma média robusta, pouca interferência nos eletrodos. Não requer mais que 10 eletrodos para ser detectado. Aí eu botei aqui um será, porque, diga-se de passagem, porque aí a gente tem um problema também, né? Que uma coisa que eu acho que é pouco discutida é se tem muita diferença entre os MMNs linguísticos e esses que são mais acústicos. Em termos de recomendação, de questão de quantidade de eletrodo, questão de referência. Porque quando você pega os MMNs, os estudos de MMN linguístico, tem muita variabilidade, isso é um problema. Pode refletir a capacidade do participante em discriminar sons. Ou seja, se ele conscientemente consegue discriminar os sons, nos experimentos em MMN, haverá resposta aos desvios. Então, qual é a questão aqui? Vamos supor que tem ali a Júlia e o Pedro. Vamos supor que eu peço para o Pedro prestar atenção nos sons. E o Pedro consegue diferenciar um som do outro. Então, isso significa que a Júlia, quando for fazer meu experimento sem prestar atenção, existe uma probabilidade alta de o MMN conseguir fazer de haver um MMN. Se não houver discriminação dos sons, quando o participante está prestando atenção, não houver boa discriminabilidade, quer dizer que o participante, quando não estiver prestando atenção, também provavelmente não vai ter uma resposta de MMN. Então, essa é uma questão. Então, se você tiver um participante que ele tem problema para discriminações de forma geral, ele não é um bom participante para ele poder fazer um experimento desse. Inclusive, se eu não me engano, o MMN é usado para testar consciência fonológica em crianças. Eu li um estudo sobre isso, a questão da capacidade de discriminar fonemas, por exemplo. Posteriormente, foi descoberto que o MMN percebe outros tipos de regularidade nos estímulos, que nem eu falei. Esse vai e vem também tem a ver com, no artigo, ele também vai e vem de vez em quando, tá? Nos pontos. O efeito é fortalecido ou atenuado conforme a raridade do estímulo desviante e sua capacidade pelos participantes quando tem a atenção direcionada. Proporcionalidade sugerida 80 a 20%, ou seja, 80% de repetições de estímulo padrão, 20% de repetições de estímulo desviante. A questão é a seguinte, eu já li num outro lugar que o mais indicado é 85/15, porque a questão é o seguinte, mais do que 20, é provável de você não encontrar um efeito de MMN. Se você tiver um estímulo raro que corresponde a mais de 20% do total de estímulos do seu experimento.
Mas se você for menor, se for, por exemplo, 15, 12%, que é o que vocês vão encontrar mais tipicamente em estudos de MMN, aí a probabilidade de você ter o MMN é o mais forte. Várias tarefas são possíveis para distrair os participantes, dentre as quais as mais comuns são ler um texto ou assistir a um filme mudo. Como eu disse, o participante tem que estar com a atenção direcionada para outro lugar. E, por exemplo, no caso de um experimento, de um teste que é mais acústico, que é mais um som não linguístico, o participante pode ficar lendo um livro ou uma história em quadrinho, e assistir a um filme mudo com legendas, que é um problema para a gente. Porque essa é a tarefa mais comum. O participante fica assistindo um filme mudo, mas se tiver legenda, o parser, nosso processador linguístico vai estar processando outra coisa. Então não vai ter efeito de MMN. Eu li um artigo de um estudo de MMN, de morfologia, que a pessoa não encontrou efeito de MMN. A pessoa fez 1000 conjecturas do porquê não encontrou um efeito linguístico. E aí, quando eu fui ver, a pessoa botou legenda no filme. Então está processando linguagem normalmente. Mas, enfim. O Anatanen argumenta que a tarefa não influencia no efeito de MMN, ou seja, contribui para a ideia de que o MMN é uma resposta ali automática, que não envolve atenção, não tem a ver com tarefa, é algo muito assim, é uma resposta muito automática. Só que tem, obviamente, como tudo na literatura de herpes, há controvérsias. Tem um artigo que a experimentadora usou variou 3 tarefas conforme o quanto que elas demandavam de atenção. Então, a primeira tarefa era assistir um filme mudo. A segunda tarefa, a pessoa tinha que apertar um botão toda vez que ela visse na tela um estímulo, uma letra, por exemplo, que era a mesma letra que tinha ocorrido 2 letras atrás. Então, digamos assim, ali a pessoa viu a letra P, depois viu B, depois viu C, depois viu a letra P de novo. Aí a pessoa tem que apertar um botão. E assim, continuamente. E ela testou uma tarefa também em que a pessoa tinha que apertar um botão toda vez que ela visse uma linha. Desculpa, perdão. Coisa sobre. O assunto é difícil, ainda estão me atrapalhando. Vamos no espaço. Espaço. E agora, Tá. E aí o que ela. Então, vamos lá, 3 tarefas. O participante estava. Os estímulos auditivos eram os mesmos. O participante estava vendo o filme mudo, o participante tinha que apertar um botão toda vez que aparecia uma letra que era igual a uma letra que ele tinha visto 2 letras atrás, e o participante tinha que apertar um botão conforme quando uma linha, eu não lembro se eram 2 linhas, e aí tinha que apertar quando a linha da esquerda era menor ou era maior do que a linha da direita, era algo assim, mais ou menos assim. Então, vocês veem que essas tarefas concentram muito mais a atenção do participante do que simplesmente ficar sentado ali vendo um filme. E aí ela encontrou um efeito de atenuação do MMN, conforme mais atenção era demandada. Por outro lado, tem outros estudos que mostram que não tem atenuação. E aí enfim, debate, coisa para a gente testar. E Léo, pode e aí falar. independe dessa atividade envolver linguagem ou não, ou nos casos que era com linguagem, por exemplo, a legenda no filme, o efeito, quer dizer, a diminuição do efeito do MN era maior. Na verdade, eu dei um exemplo de um estudo em que não havia MMN quando o filme tinha legenda. Uhum. Eu lembro de um estudo que eu vi que era linguístico e a pessoa relatava que tinha legenda. Aliás, assim, uma vez eu conversei sobre isso com o Pedro. A descrição do estímulo distrator nesses estudos é horrível. Então, eu suponho que nos outros estudos não tinha legenda, mas eles têm uns estudos que não falam. Alguns estudos especificam se teve ou se não teve. Então, assim, Mas mas no geral você acredita que, assim, pelo que você já leu aí de MMN, que se for um estímulo linguístico para você manter a atenção, isso interfere na resposta do MMN? se for linguístico.
Se for MMN, Não, não o linguístico. estímulo do MMN, o estímulo que você tá ali distrator. Se ele for linguístico, não aparece MMN, isso? Se for MMN linguístico, porque tem um MMN não linguístico e tem um MMN, entre aspas, linguístico. Ah, tá. Se for um MMN, que nem a gente está falando aqui. Você vai chegar nessa parte de Não, explicar os tipos de MMN que você não sabia? eu vou explicar os MMNs Tá. linguísticos. Mas assim, eu já dei o exemplo do BIP. Se fosse um experimento de BIP, não teria problema a pessoa tá vendo um filme com legenda. Entendi. Porque é um BIP não tem linguagem. Quando Você é a está processando mesma... informação acústica. Quando é a mesma coisa que interfere no Quando você MMN. tem um estímulo linguístico que está testando linguagem. O problema tá aí. Tá, beleza. Eu tenho uma dúvida no sentido da Larissa, que é assim, vamos supor, você quer olhar um MNN morfossintático, e aí quer encontrar, enfim, MNN para conduzir morfossintático. E aí o seu estímulo, ele é fonológico, por exemplo. Não sei, tipo, assim, você não pode pôr um estímulo que é linguístico para poder investigar um MNN linguístico, mas aí você Sim. consegue Não, uma peraí. mais profunda. O efeito, no fone de ouvido, o efeito o estímulo é linguístico. Uhum, O que é o que te interessa. uhum. Na tela, o estímulo, a tarefa, a distração que não é não linguística. O ideal é que seja não linguística, pra gente, que faz MMN linguístico. É, Então, por a minha, exemplo, a pessoa vai estar escutando no fone. Globo, 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 global, globo, 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 global. E isso no fone, que é o estímulo em que ela não pode estar prestando atenção, que é o nosso estímulo de interesse. A lógica é invertida, porque normalmente o nosso estímulo de interesse tem que ser aquele que o participante está prestando atenção. Quando a gente faz os experimentos de herpes típicos. No experimento de MMN, a lógica é inversa. O estímulo de interesse é aquele que ele está escutando e, em tese, não pode estar prestando atenção. Ou que tem que estar ou tá prestando pouca atenção. E aí o que ele está direcionando a atenção é que é um estímulo não linguístico, ou que deveria ser não linguístico. tem como ter um MMN linguístico que seja visual? Tem, Beleza. As ondas são diferentes? não sei. Sinto muito. Não tenho essa resposta. Mas assim, tem um experimento feito em mandarim, que eu ia até mencionar ele, que ele foi feito com MMN visual. Só que agora eu não lembro, vou ser sincero, assim, é muita informação para minha cabeça, eu não lembro detalhes sobre como funcionou o procedimento do experimento. Mas ele era visual, era grafema. Entendi. Aí a minha dúvida era exatamente nesse sentido. Por exemplo, você consegue um MNN visual, e aí você coloca um estímulo distrator, algo como uma música, por exemplo. Indo na ideia de que música, enfim, pode ativar sistemas linguísticos, né, na hora que a gente está ouvindo ou produzindo música. Isso poderia ser, tipo, entende? Diferentes partes, você está olhando para diferente, Não, uma parte. a ideia é, se você tem dois estímulos que estão engajando o mesmo sistema, vai interferir. Tá, tá, beleza. O... Bom, enfim, deve haver cuidado com o intervalo entre estímulos, que nem eu falei, ele não pode ser muito longo para não perder o traço de memória, mas se for curto demais, o intervalo entre um estímulo e outro, você pode acabar agrupando, isso é um problema. Então, por exemplo, eu dei o exemplo do BIP, que o ideal é você comparar BIP com BIP. Mas vamos supor que o intervalo entre a reprodução de um estímulo e o outro é muito curto. O traço de memória que vai ser formado não vai ser da palavra BIP, ou do som BIP. Vai ser do som bip-bip, porque o som está muito rápido. Uhum. Então, o estímulo ele precisa ter um intervalo que seja ali, o que eu vi, pelo menos, como recomendado, é o intervalo ali entre o que é mais típico, 500 milissegundos, e em alguns casos era um segundo, o intervalo entre um estímulo e outro. Não, uma outra pergunta. Faz no microfone, eu vou mutar aqui. Ah, não, fala. É porque dá pra ver. Ah. Tem alguma diferença? Como é que você sabe qual é o. Ai, eu tô ficando doido.
qual é o estímulo, qual é o MMN, se ele é visual, se ele é linguístico, se ele qualquer Mas aí coisa. você isola pelo experimento. Ah, tá. Se for, tipo, não tem como você Tem um adquirir. você não tem como ter um MMN visual se você está assistindo um filme e o estímulo auditivo que segue esse padrão de você ter repetição de estímulo padrão e aí um estímulo desviante. Entendi. Porque você tem que ter essa condição. Repetição de um estímulo padrão e a ocorrência de um estímulo desviante para você ter um efeito MMN. Ah, tá. Tá. Parece. Gente, até aqui, alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Não? É porque tinha no No chat? É porque... Você me avisa quando estiver perguntando no chat? aviso. Tem Por um favor. aqui que a Olivia tinha feito. Peraí, deixa eu achar. Acho que o Pedro não respondeu. Tá, eu vou Continua aí, por favor. continuar porque ainda tem... pode ser também o índice de aprendizagem e treinamento, o MMN. Então, a noção é a seguinte: se você vai, imagina que você quer ensinar alguém a discriminar um fonema, de repente, que não existe na língua, que não existe no português. Você pode treinar a pessoa para poder fazer essa discriminação. E aí o MMN vai ser um índice, o MMN vai poder ser detectado e você tem um índice de treinamento. Então, eu fiz a comparação contra os herpes, diferenças corticais. O N1 é aquela resposta a estímulos auditivos, então tem diferenças corticais. A ação de algumas drogas impacta um componente e não impacta o outro, ou vice-versa. Lesões podem eliminar o MMN e manter o N1 intacto. Então, isso é para mostrar que o MMN não é simplesmente uma resposta do nosso córtex auditivo a som, simplesmente. Existe algo mais ali subjacente, que no caso tem a interpretação da formação de traços de memória. N2B, a sobreposição quando os participantes direcionam a atenção. Peraí. Ai, tá. Dizem quando entendi. Eu não Eu posso acho que ligar tá- o mouse. Eu acho que o mouse tá com. É o mouse, só que aí como é que eu faço? Eu preciso tirar a janela do caminho. A gente não está vendo, não, tá? É só você. É que você saiu. Não, oi? Não, a tua coisa tinha saído. Não, mas tá lá, tá. Agora dá pra ver. Tá A sobreposição quando os estímulos. É sobreposição quando os participantes direcionam a atenção para os estímulos, mas o N2B não sofre reversão de polaridade nos mastoides com alteração da referência para o nariz. Ai, gente, desculpa, mais uma vez, eu vou pedir desculpas pela minha memória, mas pelo que eu me lembro, o N2B é um componente relacionado à atenção, a quando você tem o... Pedro, você lembra que se não me engano, essa questão de atenção, de mudança de direção de atenção. Eu não lembro. Você não lembra também, né? Não. Mas ele está relacionado a essa questão do redirecionamento da atenção. Só que ou seja, é uma resposta é uma resposta elétrica que envolve atenção e que é diferente do MMN. E aí, quando você muda a referência do. Gente, Pedro, desculpa. É porque eu não tô. Tá. Mas o N2B não sofre reversão de polaridade. Ou seja, se você mudar o eletrodo de referência, pode ser que o MMN fique positivo ao invés de negativo. Ao invés de ser uma negatividade, seria uma positividade. Mas o N2B não acontece isso. E ele tem um pico maior nos eletrodos centrais do que nos frontais. É no nariz, quando você bota a referência no nariz. Sim, está escrito aqui. Ou seja, são para que tem esses detalhezinhos aqui que devem estar confundindo algumas pessoas? Então me confundindo até eu que li e estou apresentando. Para mostrar que o MMN é uma resposta por si. Porque quando a gente está estudando literatura de ERP, a gente encontra respostas cerebrais que a gente fala, nossa, essa resposta cerebral aqui é nova, nunca tinha sido visto antes, e ela reflete esse processo aqui. Aí depois alguém vai lá e descobre, não, na verdade essa resposta aqui, ela está associada a um outro tipo de resposta que a gente já conhecia antes. Então a questão é mostrar que o MMN é uma resposta por si. E aí agora vai aparecer aqui um outro bullet point, que eu não lembro o que é, que está no artigo, tá? Não lembro. É um outro tipo de resposta neurofisiológica.
Geradores, amplitude máxima nos eletrodos fronto-centrais, representando soma da atividade nos córtices supratemporais bilaterais. O eixo intracraniano em animais e humanos mostra o MMN no córtex auditivo, o que também permite separar ele do N1. Um exemplo é de um estudo de EMEG, em que a resposta N1 para mudança de frequência é gerado 3 a 10 milímetros no local posterior ao MMN. O que, aliás, aqui é uma questão meio complicada, né? Porque o MEG ele é mais sensível em centímetros que milímetros, mas enfim. Aí não dá para discutir com o Natani, né? Porque o Natani já se foi. O registro intracranial em animais é MMN gerado na parte rostroventral do córtex auditivo secundário. E outras fontes, além dos córtex supratemporais bilaterais, são o lobo frontal, que o Natani fala que é pouco compreendido. A questão da automaticidade. O que é automaticidade? O que vocês entendem como automaticidade? Aí você do MIP. Não. Reflexo. Justamente. É uma resposta que a gente tem que ela é reflexa. A gente não precisa pensar, assim, é reflexo, é automático. Independe da nossa atenção, da nossa vontade, enfim. Ele é automático e independe de atenção, surge mesmo quando há um fluxo de sons simultâneo ao qual o participante direciona sua atenção. Pode haver atenuação nesse caso, mas há estudos em que não houve. MMN frontal mais sensível à atenção do que da fonte frontotemporal. Aumento da carga visual da tarefa não modula a amplitude do MMN acústico. O estudo, inclusive, descobriu o aumento do MMN. Em um estudo com tons, quando os participantes eram informados da estrutura dos estímulos, não havia MMN, mas havia quando eram instruídos a se ater ao pitch ou a ignorar. Léo, Fala. eu tenho uma dúvida. No segundo ponto aí, você fala quando surge mesmo quando dá um fluxo de som simultâneo. Tipo, Então, mas aí pode haver atenuação. Só que aí, sons simultâneos, eu vou dar Mas ele não fez a pergunta ainda, deixa ele fazer a Fala. pergunta. não, a dúvida é só se, nesse caso, tanto o estímulo, tanto o MNN quanto o estímulo desviante, eles são enviados na mesma modalidade sensorial, é isso? Eu não sei se eu entendi certo essa coisa de fluxo de som simultâneo. Sim, eu vou dar um exemplo. Então, eu já imaginava que era essa pergunta. Eu vou dar um exemplo eu vou dar um exemplo do estudo que descobriu o MMN. No estudo que descobriu o MMN, o participante ele tinha fones de ouvido nos dois ouvidos, e em cada ouvido ele escutava sequências de sons que não batiam. E aí, o participante era instruído a prestar atenção, por exemplo, no ouvido esquerdo e não no ouvido direito. E aí, no ouvido direito, quando o participante escutasse um som mais intenso no ouvido esquerdo, ele tinha que apertar um botão, que era para garantir que o participante ia estar prestando atenção no ouvido esquerdo e não no direito. E mesmo assim, houve MMN quando havia um estímulo desviante no ouvido direito. Nesse caso aí, só aleatório agora, a pessoa que aplicou o experimento considerou essa relação assim, o ouvido de tal lado, processa de tal lado, ou... Não, o participante, a ideal é que o participante não saiba o que ele está fazendo. Não, não. Se É, o cara que pensou, quando você falou para mim, na mesma hora eu tive essa dúvida dele. Se o cara, se o pesquisador controlou o fato de, no ouvido esquerdo, você provavelmente está recebendo informação do lado direito do cérebro. E no ouvido direito, você provavelmente está recebendo informação acústica do lado esquerdo, dessa troca. não sei. Por uma questão da lateralidade da linguagem, entendeu? Não, mas nesse caso eu estou falando de um estímulo que não é linguístico. Beleza. Léo, então é Fala. quase como se fosse um pré-processamento auditivo central, né? Porque tá ouvindo, não parece um negócio de PAC, mas na verdade você está vendo uma coisa anterior, né? Porque tá desviando a atenção. Esse que você falou que é um estímulo em cada fone. Eu não diria pré-auditivo. O que eles falam é pré-atencional.
Isso é um dado interessante também. O MMN ocorre quando em pacientes em coma. Claro. E ele é para mostrar como ele é independente de atenção, mas ele também é o MMN é usado como uma forma de saber a probabilidade de um paciente acordar. E talvez o protocolo de morte cerebral. Então, é isso. Ah. Aí agora eu vou fazer um pequeno interlúdio para explicar o que é uma subtração. Pedro, desculpa, é que tá muito. Tá, obrigado. Assim, né? O Pedro tá falando baixo, gente, mas eu tenho déficit de atenção. Tá? Não consigo. Então, imagina que você quer comparar o efeito de anabolizante no peso que uma pessoa consegue levantar na academia. Eu acho que esse exemplo tá péssimo, mas eu tentei simplificar. Sem anabolizante, 4 quilos, com anabolizante, 10 quilos. Pela subtração, nós sabemos que a pessoa consegue levantar 6 quilos. Então, a gente pode dizer que o tamanho do efeito do anabolizante é de 6. Se você consegue levantar 4, 100 e 10 com, é como se o anabolizante fizesse você conseguir levantar 6 quilos a mais. Não sei nem se é assim que o anabolizante funciona, mas enfim, deu para entender, né? No caso de respostas neuronais, a gente mede não em quilos, mas em microvolts. Imagine agora que quando processamos uma frase normal, ele só estuda, nós temos uma resposta elétrica média de 1 microvolt. 600 milissegundos depois de a gente escutar a palavra final, ali no caso estuda. Mas quando as frases são agramaticais, eles só estudam. Nós temos uma resposta elétrica média de 5 microvolts, 6 milissegundos depois de escutar a palavra final. Nesse caso, nós teríamos um efeito de 4 microvolts. Aí aqui no exemplo eu botei 2 microvolts, para ele só estuda, enfim. Então, isso que eu estou tentando mostrar para vocês é que, normalmente, quando a gente pega os artigos de EEG, eles mostram as respostas sem a subtração e às vezes eles botam um gráfico de subtração. Então, se a gente tem na esquerda uma resposta de 2 microvolts, porque quando o participante está escutando frases gramaticais, e na direita 5 microvolts quando são frases agramaticais, uma média de respostas, no caso, né, de várias respostas a frases agramaticais. O gráfico de subtração, que a linha ficou fora do lugar, é 3 microvolts. Então, aquele efeito ali no gráfico de baixo é o efeito de subtração. Então, quando a gente vê um gráfico de MMN, eles mostram também picos sem ser de subtração, mas o efeito de MMN é um efeito de subtração. E aí, porque depois eu vou mostrar alguns gráficos se der tempo. Oh, nossa, gente. Subtração ou de average? É um efeito de Não, average. os dois. Não, os de cima são average. Aquele ali de baixo é a subtração. Subtração das médias. Fala, professora. Meu Deus, eu fiz 5 dá 7, 3,5. Estou achando que é média. Olha, um deu 2, outro deu 5, você tem 7 somando os dois. Dividindo por 2, você tem 3,5, que é o que você está aqui mostrando. Não, eu tentei botar 3. É porque 5 menos 2 é 3, né? Aham. Desculpa, gente. Nossa, foi. Não, tá. É porque realmente eu não tinha parado para pensar nisso. Parece que é É porque poderia ser média também pelo número, né? Mais ou menos a média. Mas o que eu quis dizer é 5 menos 2 é 3. Tá. Tá, da próxima vez eu vou botar 50 menos 10. Aí eu não corro risco. Mas deu para entender Aham. quem está escutando? Então, isso é um gráfico de subtração. O tamanho do efeito a gente pega diminuindo, por exemplo, um estímulo agramatical de um estímulo gramatical. No caso do MMN, essa subtração é feita da média das respostas ao estímulo padrão, a média das respostas do estímulo desviante, que o estímulo desviante ele vai ter um pico maior ali no momento do MMN. Uhum.
não vai dar tempo de, assim, é isso aqui eu vou ter que pedir para vocês olharem depois. É porque existem várias formas de você calcular, duas formas de você calcular o MMN. Uma é o MMN clássico, que você diminui a média, a resposta do estímulo desviante, a média das respostas ao estímulo padrão daquele mesmo bloco. Então, por exemplo, a média das respostas a Bo menos a resposta ao bar, e o MMN de identidade, você diminui a média das respostas ao Bo como desviante, a média das respostas ao Bo, mesmo estímulo, exatamente. Enquanto estímulo padrão em um outro bloco. Isso é uma forma de você reduzir os efeitos do N1, que é sensível à questão acústica. Aham. Reduz, mas não elimina, mas reduz. Uhum. O paradigma clássico, no paradigma clássico do MMN, você tem um estímulo que ocorre de forma rara, babababô, bababô, babá, e aí as outras condições você tem que botar em outros blocos. E o paradigma multitraço, ou optimal, é um em que cada bloco. Perdão, tá escrito errado ali, tá? É cada bloco com mais de um tipo de desviante. Então, por exemplo, babababô, bababi, babababé. O importante aí é que você tem um estímulo que é padrão, que é percebido como padrão, e os outros, eles têm que ser raros. Esse seria um mismatch. Não, o outro também tem mismatch. Os dois são formas de você iniciar um mismatch. Só que em um, você tem que fazer vários blocos. E aí você tem um estímulo que desvia do padrão É só por aquele. bloco, só aquele. Entendi. Nesse aqui, são vários estímulos que desviam No do mesmo. padrão em um mesmo bloco. Isso é uma forma de você reduzir o tempo do experimento. Tem mais transnacionalidade do elemento. Não, a questão é só você ter um experimento menor. Mas tem mais, você varia mais o estímulo auditivo. Aí Léo, aqui, a gente. Desculpa, Newton, eu vou finalizar. Guarda a sua pergunta, só para eu poder. Porque senão eu me perco aqui. E aí, os MMNs linguísticos, eles são sensíveis. Não vou. Eu queria falar mais dos MMNs linguísticos, não vai dar tempo. Você tem o MMN sensível a fonema, e eu coloquei uma PUD, que eu acho horrível fazer a PUD, mas eu tenho outros artigos também que eu juro que eu li de fonema. De MMN, ou seja, comparando fonemas, você tem o MMN por lexicalidade. Então, o que é o MMN de lexicalidade? É quando você tem uma palavra real comparada com uma pseudo-palavra que não ou seja, uma palavra que não existe na língua. E a palavra, ela vai ter um MMN mais forte do que uma pseudo-palavra, quando a pseudo-palavra é um desviante, quando a palavra é um desviante, porque como a palavra ela tem um traço de memória formado na memória já, esse traço de memória ele tem uma resposta forte, porque os neurônios estão bem conectados. Então, quando sem a pseudo-palavra, o MMN a ela vai ser mais fraco. Isso aqui é um exemplo, a questão de frequência. Então, quando você tem uma palavra que é muito frequente, a proposta é que as conexões entre os neurônios que representam essa palavra, ela é tão forte, a memória é tão forte, a palavra mais frequente, que a resposta a ela é maior do que quando você tem uma palavra de baixa frequência. E o MMN sintático é quando você compara estímulos que são gramaticais com estímulos agramaticais. O ICAM, por exemplo, comparado com ICAMS. Por que a comparação é tão restrita? Por que tem que ser o ICAM comparado com ICAMS? Porque como o MMN também é sensível a variações acústicas, físicas do estímulo, você tem que garantir que 99,9% dos estímulos são iguais auditivamente. Então, a variação fonológica tem que ser mínima. Isso é um problema, isso restringe muito o que a gente pode fazer com o MMN, em termos de. Mas não exclui possibilidades. Esse negócio FN é Filtered Noise. Não vai dar tempo de explicar o porquê disso aqui, mas enfim. Isso aqui mostrou, na verdade, que o MMN, ele não quando ele responde a sintaxe, ele não está respondendo só porque teve o acréscimo de um S. Então, quando eu comparo a palavra come com a palavra comes, tem um efeito que é mais fraco do que quando eu comparo we come com we comes, que aí você tem uma agramaticalidade de fato. Ele é bem mais forte, diga-se de passagem.
É, Então, resumindo, um componente relevante para estudos que buscam processos automáticos ou automatizados, que é a partir a formação da automaticidade, né? Relativamente independente de atenção, muito relacionado a processamento de informações físicas, físicas, eu quis dizer sensoriais, sensível a vários níveis da linguagem. Por exemplo, também tem estudos com semântica, ele também é sensível à semântica. A sua aplicação possui vantagens, baixa quantidade de estímulos em termos de variedade de estímulos, mais desvantagens, por exemplo, controle muito restritivo quanto às características acústicas. É isso, essas são as referências. Muito obrigado. Pergunta do Newton. Valeu. São duas, na verdade, agora que você falou. É, tem aquele slide lá que você falou dos tipos de MNN, aí tem um que tem A, I, O, eu acho. Aí você falou, a Olivia falou alguma coisa, você falou assim, é para reduzir o tempo de apresentação do estímulo. Mas tem que ter um controle grande nesse sentido entre o item padrão e o item desviante, não? Porque se ele for muito desviante do item padrão, o que que garante que tipo, você vai encontrar o que você está procurando mesmo? Que a fonte geradora desse MNN tem a ver realmente com o item. Por exemplo, nesse exemplo aí mesmo, eu não poderia colocar um do ou um po e um pi e um pá. Nesse Não, o caso Pá poderia. O Pá porque poderia. é só a voz que muda, né? Mas um dã, por exemplo, eu não poderia, né? Um dó, di, dé, por exemplo. Quando todos Não, os estilos padrões são bar. Na verdade, a minha dúvida, você tem que variar. A ideia é você variar em só um traço. a minha dúvida é nesse sentido, quanto que o estímulo desviante pode ser diferente do estímulo padrão? Se E pode a ser. ideal é você desviar só em um traço. Tá. Um Era essa desafio a para dúvida. gente. Um Mas desafio para essas gente. vogais aqui estão desviantes em vários traços. Oi? Essas vogais têm mais de. Sim, mas elas variam, mas em traços fonéticos, mas varia em um fonema, correto? Na posição da vogal. Sim, mas fonema é um construto, Ainda está né? falando dos traços fonológicos ali que compõem cada Sim, uma das vogais. sim, mas no, Só mudar um pedacinho da palavra, então, você está falando. Não pode, mas aí acontece o quê se você mudar mais de um? Se mas, fizer o do, que nem ele falou. O dó, sei lá. Aí você fica com semipadrões que não quebram aquele padrão principal, entendeu? E você não tem o efeito. eu não entendi. Fica muito distante daquilo, o cérebro não entende como uma quebra de. Ah, tá. Não, entendo. Sim. Entende? Pois é. Ó, Não, é porque assim, Fala, Pedro. Eu vou mutar aqui. eu não sei isso que o Léo falou de só poder mudar em um traço. Eu acho que tem o fato de mudar em um traço tem a ver mais com a pergunta do pesquisador em si. O que é que Não, não, não. Calma aí. Os próprios autores falam que o ideal é você ter um controle fonológico muito restrito para você variar, assim, você tentar variar em uma coisa só. A questão é o quanto que a gente consegue fazer esse controle. Existe uma forma de contornar isso, que é você fazer com que a quantidade de traços não seja importante. Uma forma de você fazer isso, por exemplo, aquele experimento do passado, que você pediu para mencionar, é o seguinte: o estímulo padrão não é um estímulo que é repetido várias vezes. São várias palavras no passado, e aí você tem uma palavra no presente, por exemplo, que acontece. E aí a representação ela não fica dependente a percepção da regularidade formada dos estímulos padrão não fica dependente da característica fonológica. A Mas se você regularidade pegar é geral. Aí a regularidade é uma regularidade geral, é passado, é um negócio grande, né? isso, É que inclusive você o falou, né? Que entra no esses, MM, que seria semântico. Não seria esse nessa parte lexical. Esse, no caso, é mais, Fonológico. eu diria, sintático, mas inclusive, teve um estudo de MMN que foi feito assim, para poder mostrar que existem representações linguísticas abstratas no cérebro. Porque o que tinha em comum. Oi? Esse estudo é muito ruim. Ah, é verdade, uma vez a gente discutiu falando mal dele, eu esqueci. É,
Mas, enfim, tem um outro estudo também que você tem várias palavras, por exemplo, que são palavras de ação, e aí você tem uma palavra que representa cor. E aí, Uhum. nesse experimento, quando você tem uma palavra que representa cor, você tem um MMN. E quando você tem as outras várias palavras que representam ação, elas formam um padrão, porque o que elas têm em comum? Elas são palavras de ação. Ô, Léo, eu tenho uma outra dúvida Mas isso sobre que eu falei o. essa questão, isso que eu falei do problema de você ter que variar no máximo, assim, em um traço de alguma coisa, isso daí inclusive eu li isso, uma reclamação dessa de um autor, tá? Que como é muito sensível à acústica, a gente tem esse problema. Uhum. Então, mas Entendi. o meu ponto é que, mesmo que ele seja muito sensível acusticamente, a ideia do MMN não é só que ele é sensível acusticamente, mas é que ele está sempre em referência ao padrão formado na memória. Sim, mas foi que eu. Sim, Então, só por que você- exemplo, se você. É o que eu estou fazendo, por exemplo, no meu experimento. Então, eu não controlo, por exemplo, a acústica de cada fonema da palavra. Eu justamente, o que é que eu faço? Os estímulos padrões, eles variam em tudo isso. A única coisa que permanece neles em si é a representação lexical da palavra. Então, se a acústica da voz de cada participante dizendo o estímulo padrão, eu coloquei 4 pessoas para falar, por exemplo, isso não vai formar um padrão na cabeça do sujeito, não vai formar um traço de memória, justamente porque essas coisas estão variando no estímulo padrão. A única coisa que repete no estímulo padrão, que permite a formação do traço da memória, é aquilo que é comum a todas as pessoas que estão dizendo isso. Então, não necessariamente você tem que controlar tudo, mas você tem que impedir que o estímulo padrão se repita naquele traço, em mais de um traço, entendeu? Eu não sei se é para E entender, é outras bem coisas maluquice. captem a atenção ali, a memória e Isso, interfiram no que você está exato. pesquisando. Porque o negócio é você controlar o que é que se torna padrão Direcionar a na cabeça do memória que vai ser sujeito. formada no padrão. Isso, exatamente. Que quando esse caso do Léo é porque, por exemplo, coloca só uma pessoa para falar aquilo. Então, se aquela pessoa fala de um jeito e depois muda um pouquinho, por exemplo, ela, digamos que ela vai falar come e comes. Só que aí ela não botou só o S, ela também alterou outros fonemas antes. E aí, se toda a palavra se torna, toda a acústica da palavra também está dentro desse padrão formado na memória, então ele acaba afetando o MMN quando ele é desviado, entendeu? Era mais por isso que eu estava falando. Então, só que existe Pois é, só que aí tem uma literatura enorme que fala da sensibilidade do MMN e que, por exemplo, é muito comum você ter que fazer splicing para você poder garantir que até o ponto de desvio tá fisicamente idêntico. Bom, Só que assim, não, eu peço desculpas, eu tô levando bronca da Maréia porque eu tenho que encontrar ela. Ô, Léo, Eu uma só tô última falando. dúvida. Então, Desculpa, é porque eu vou ter que encontrar com a Maréia daqui a pouco, ah, a gente já passou do horário. Mas mas aí, olha você pode só, fazer eu essa juro, pergunta. eu prometo que se você me mandar pergunta no WhatsApp, eu respondo. tá, vou te mandar por lá. Beleza? Tá, isso. E assim, eu já queria falar que me tiraram 1 hora da apresentação. Então eu quero deixar claro que dessa vez eu não teria ficado 2 horas e meia falando, hein? Eu teria terminado em 1 hora e meia, mais ou menos. Tá? Porque normalmente eu falo Agora muito. você tem que separar para fazer uma apresentação, já que a Aniela disse que podia quebrar a promessa, fazer uma só de MM linguístico, que esse aí eu não conhecia, eu fiquei interessada. Tá ok. Tá com você, então, a bola de você mandar para as pessoas pelo WhatsApp um resumo do que a gente decidiu e fazendo aquele. Tá ótimo. Ok. Então, foi ótimo.